Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de oração. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 5 em diante. Nós vamos entender um pouco hoje qual o formato da oração, como devemos orar, por que oramos, qual o sentido de orar e qual o sentido de Deus ter dado para nós. Se você já abriu a Bíblia aí, vai ver que o tema é oração, e aqui dentro desse texto tem o nosso Pai Nosso. E aí nós vamos entender qual que é a estrutura dessa oração, por que Jesus deu de exemplo bem essa oração. Há algum problema em nós fazermos uma repetição da oração? Há problema em nós repetirmos a oração do Pai Nosso nas nossas casas, nos nossos cultos, nas nossas orações? É isso que nós vamos ver hoje aqui. O que Deus acha das repetições, o que Deus quer que aprendamos através da oração do Pai Nosso e o que precisa ser transformado em nós para que essa oração do Pai Nosso realmente faça sentido na minha e na sua vida. Ela não é um mero exemplo de como orar. Ela vai muito além disso. Tem uma essência aqui por trás de todas as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos, que essa essência precisa fazer parte da nossa vida. E ela pode mudar a oração do Pai Nosso se nós entendermos cada frase, cada versículo no seu mais tenro conceito. Nós vamos entender que a oração do Pai Nosso pode transformar a minha e a sua vida. E aí eu já vou adiantar. A essência da oração do Pai Nosso é a essência do cristianismo. Jesus está o Evangelho de Jesus está no Pai Nosso. O Evangelho de Deus está no Pai Nosso. O amor de Deus por nós está no Pai Nosso. A magnitude de Deus, a grandiosidade de Deus está no Pai Nosso. A forma como nós devemos adorar está no Pai Nosso. E a forma como nós devemos lidar com o nosso próximo também está aqui no Pai Nosso. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo, está no Pai Nosso. E é isso que nós vamos estudar nessa noite, nesse tempo que nós temos. E rapidamente vamos chegar a um conceito bastante importante aqui. Feche seus olhos e vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Santo e grandioso Deus, que alegria nós temos de estar mais uma vez abrindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Ilumine cada um de nós para que possamos ser imbuídos pelo Teu Santo Espírito, tanto no falar quanto no ouvir, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, Senhor. Que as Suas palavras aqui, através da Bíblia, façam a diferença na nossa vida. Nos use como instrumentos Seus nessa noite, Senhor. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus 6, verso 5. Acompanhe comigo. Nós vamos ler alguns versos corridos aqui. E depois nós vamos bater um papinho sobre eles. E diz assim, ó: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que o pedirem. Vocês orem assim. A gente para aqui. Percebe que Jesus está fazendo aqui uma comparação com o povo da época, a forma que o povo da época orava, com a forma como realmente devemos orar. Orar em público é pecado? Se fosse, estaríamos em pecado eu, o Marcelo e o Falcone aqui já essa noite. Não há pecado algum nisso. O pecado é não ter a essência dessa oração, que nós vamos ver já já no Pai Nosso, e ter um foco que não é o que Deus quer para essa oração, que é o que Ele está dizendo aqui. Que as pessoas oravam para se aparecer, para se mostrar, para mostrar que falavam bem, para mostrar que tinha uma conexão muito grande com Deus, e que Deus falava através deles, e que a oração deles conectava a Deus. Outro ponto importante:
É pecado repetir como a Bíblia diz aqui? Ó, vou ler o texto de novo. O texto diz assim, ó. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Em algumas Bíblias está dizendo assim, não fiquem com vãs repetições. E o que isso quer dizer? Que eu não posso orar o Pai Nosso, já que é uma repetição? Claro que pode. A repetição não pode existir quando ela é fria, sem calor, sem conteúdo. Sabe quando a gente vai almoçar? E aí senta para almoçar e fala assim, vou orar para almoçar. Aí é a mesma oração toda vez da refeição. Senhor Deus, muito obrigado por esse alimento, que nunca nos falte, que atenda todas as suas famílias, em nome de Jesus, amém. Aí vou comer. Aí vai jantar, vou orar, mesma oração. Aí café da manhã, mesma oração. Chega uma hora que não tem mais essência, não tem mais por que existir. Ou orar igual, já viu o jogador de futebol? Quando eles se reúnem e falam, vamos orar o Pai Nosso aqui. Como que eles oram? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não é assim? Por quê? Só precisa repetir, porque o que importa é soltar a palavra, está tudo certo. Vamos falar que é o que importa. Mas não é assim que Deus quer. Há problema eu orar os 10 mandamentos em todas as minhas... Perdão, o Pai Nosso, em todas as minhas orações, todos os dias, todas as vezes no dia? Não há problema algum. Desde que eu e você entendamos a essência disso. Que a gente entre no cerne do assunto. Que a gente vá na profundidade que essa oração quer trazer para a minha e para a sua vida. E aí agora nós vamos entender o que cada parte desse texto quer dizer para nós. Porque aqui não é uma mera oração, tem um processo de oração acontecendo aqui. E o que Jesus queria ensinar para nós não eram as palavras, e sim o processo dessa oração. Onde ela começa, por onde ela passa e onde ela termina. E o que, como eu disse no início, o que ela pode fazer na minha e na sua vida. Acompanhe comigo, vamos lá, primeira parte. A oração começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Por que a oração começa com essa frase? Pai nosso que estás nos céus. Primeira parte. Pai de quem? Meu? Seu? Só seu aí da internet? Pai de quem? Pai nosso. Isso é importante. Porque é um Deus nosso, que atende a todos nós. E ele já começa a oração mostrando para nós o seguinte, nós vamos falar disso várias vezes. Se você entrou para conversar comigo, pensando só em você, já está no caminho que não deveria estar. E é por isso que ele já começa a oração nos ensinando, dizendo, Pai nosso. Porque ao orarmos, temos que orar por nós. Pensar em nós. A essência do cristianismo é o nós. Não é o eu. Não é a minha parte. É o nós, é o conjunto. E aí quando ele fala Pai nosso, Deus diz nós todos. Deus de toda a humanidade. Deus de toda a terra. Deus é nosso e não meu. Aí ele continua. Santificado seja o quê? O teu nome. E antes disso ele vem, que estás nos céus. O que ele está dizendo aqui? Está glorificando a Deus antes de qualquer coisa nessa oração. Está colocando Deus num patamar de excelência que nós não conseguimos, nenhum de nós, chegar lá. E aqui me incomoda muito quando alguém diz assim, ó, vou conversar com Deus, é que fala assim, o cara lá de cima, o meu amigão, o meu Jesus é meu parceiro. Jesus quer intimidade conosco mesmo, Deus quer intimidade conosco. Ele quer estar próximo, quer viver na minha vida, né? Aliás, quer me pôr na vida dele, quer se tornar a minha vida, mas ele não é meu parceiro. Muito menos meu amigão, meu colega, muito menos isso. Ele é meu amigo, mas sem a ousadia de achar que ele é qualquer um. E que eu posso falar com ele do jeito que eu bem entender. Porque eu não posso. Vocês sabiam que os anjos, ao se prostrar, os anjos estão num patamar de fé diferente do nosso, porque eles são santos, certo ou não? Eles não pecaram. São santos.
Se vocês sabiam que todos os anjos, quando se prostram diante do Senhor e vão conversar com eles, eles usam as suas asas para se cobrirem, porque a glória do Senhor é tamanha e o respeito que eles têm por esse Deus é tão gigantesco que eles não compreendem ir de cara limpa com esse Deus. E nós aqui, pecadores, ousamos a chamar Deus do cara lá de cima. Outro dia eu vi na internet alguém conversando com Deus lá, um pastor pregando nessas igrejas aí, e ele dizendo assim: pô Deus, não dá para a gente se colocar diante do Senhor sem respeitar a sua magnitude. A gente precisa entender que Deus é o maior ser do universo, é o Criador, é o Rei de todas as coisas, é o mantenedor, é o ser que tem o maior poder entre todos que existem na face do universo. Sem Ele, nada existe. Com Ele, tudo é possível. E aí eu me ajoelho, vou diante do Senhor de qualquer forma, falando com Ele, me dirigindo a Ele de qualquer forma. Eu trabalho num lugar agora, trabalhava na instituição financeira, agora eu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você não conversa com ninguém sem falar assim: ó, senhor, tudo bem? Aí eu fico olhando, quando eu estava falando esse sermão, eu fico pensando: por que um ser humano que é igual a mim, só tem um título que a sociedade deu para ele, eu tenho respeito para conversar? Eu não posso chegar na frente de um deputado e falar assim: e você, está tudo bem? Não, é o senhor. Aí eu vejo alguns que são mais respeitosos ainda e falam: excelência, doutor. Aí para Deus, eu chego de qualquer jeito e diz aí: ô amigão. Rodrigo, eu não posso chamar Deus de papaizinho, de meu amigo, de meu consolador e com carinho. Claro que pode, deve inclusive. Mas tenha cuidado com a linha que é muito tênue para o desrespeito, para colocá-lo num patamar que ele não merece estar. É isso que a gente tem que ter cuidado, porque o Pai Nosso começa bem assim: Pai Nosso que estás nos céus, no lugar maior, longe de todo esse mal e olhando por nós, santificado seja o quê? O teu nome. Aí continua dizendo assim, ó: venha o quê? O teu reino. Se tem um reino, tem o quê? Um rei. Não, continua dizendo, o texto continua dizendo, não é qualquer um, é o rei, e o rei de um reino muito diferente do nosso. Um reino onde um presidente acha que não importa a circunstância, ele pode mandar lá um monte de armamento para destruir uma outra nação que vai de encontro ao que ele pensa, ao que ele quer e às necessidades dele. Esse é o reino que nós vivemos. Um reino que não respeita o outro se está doente ou não. Um reino que não respeita a escolha do outro. Um reino que até questiona se eu devo ou não tomar vacina. E se eu tomo, eu estou num outro patamar, estou numa outra fila. E se você não tomou, você é diferente de mim, vice-versa. Um reino onde as pessoas não têm respeito nenhum pelos outros. Um reino onde as pessoas tranquilamente tiram a arma e tiram a vida do outro. Esse é o reino que nós vivemos. O reino do egoísmo, o reino onde o eu impera. Onde as coisas são todas para mim, do meu jeito, da minha forma. Mas eu digo para ele assim, ó: venha a nós o teu reino. Sabe o que eu estou dizendo? Assim, ó, traz o seu reino para a minha vida. Tira de mim esse reino. Coloca um outro reino aqui, no qual o Senhor é rei. No qual o Senhor é o santo dos santos. No qual o Senhor é o maioral. Então coloca em mim o teu reino. Essa é a essência da oração até aqui. Faz sentido para vocês? Deus é exaltado ao máximo no começo da oração do Pai Nosso. E às vezes a gente faz essa oração com tanta repetição que nós não nos detemos aos detalhes. Aí chega aqui a sequência, ó. Observa como é a essência do cristianismo. Lembra que eu falei, ó? Amarás a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como? A ti mesmo. Essa é a essência do cristianismo, certo? Que é amor, missão, serviço, está envolvido tudo isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A oração começa assim:
Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, glorifique esse Deus. Coloque Ele no patamar mais elevado dentro da sua vida. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí ele continua. Seja o quê? Feita o quê? A tua vontade. Assim na terra como no céu. Faça assim a tua vontade. A minha vontade ou a de Deus? E aí, irmão, quando eu digo isso na oração, seja feita a tua vontade, Senhor, e aí eu faço as minhas, fica contraditória a oração, não fica? Fica contraditória. Então, quando eu deixo o texto fazer a minha vida acontecer, eu olho para mim mesmo e diz aqui, o que importa é que o rei celestial, o rei desse reino que eu pedi para vir, que esse rei decida. Que o eu vá embora, o meu eu vá embora de mim. E eu entregue nas mãos do Senhor o volante da minha vida. Para Ele dirigir da melhor forma que for. Para que todas as escolhas sejam do Pai. Para que os meus planos não tenham valor, percam a relevância na minha vida e o plano de Deus faça a minha vida ser transformada. Agora vem uma pergunta. E eu e você, estamos dispostos a permitir que esse Deus, o grande Deus, o maior de todos do universo, que tem o seu reino, que é puro, santo, estou eu e você disposto a colocar a minha vida na sua mão para que a sua vontade seja feita acima de todas as outras? Sim ou não? É isso que você precisa pensar. Porque quando eu faço a oração, nessa primeira parte ela está dizendo bem isso. Quantas vezes, até agora, essa oração citou o nós? Quantas vezes a oração falou de mim e de você? Nenhuma vez. Percebe? Aqui Deus é exaltado. Deus é apresentado, como eu falei aqui, como o Senhor dos Senhores. E aí, como o texto diz assim, continuando. O texto diz assim, assim na terra como no céu. O que eu estou dizendo para ele? Ó, Senhor, venha o teu reino. Traz para a gente aqui o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Além de fazer a vontade na minha vida, é assim, ó, estabeleça aqui um reino sem morte, sem doença, sem guerra, sem pecado, como o céu. O próprio texto está dizendo. Como é no céu? Estabeleça um reino para mim. Comece a fazer com que eu viva esse reino aqui ainda, nesse mundo. Me ajuda. Faça a tua vontade na minha vida. E aí fica a reflexão aqui. O quanto eu estou exaltando esse Deus na minha vida e o quanto eu estou disposto a pôr a minha vida na sua mão para que o seu reino seja estabelecido em mim. Essa é a nossa reflexão nessa primeira parte da oração. Aí a gente continua. Que o texto diz assim, ó. Dá-nos hoje o pão o quê? Nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. É meu o pão? É seu? Pão de quem? Nosso. Rodrigo, isso é uma forma de pedir. Que a gente pede mesmo, todos os dias. Senhor, ajude para que nós tenhamos trabalho, para que nós tenhamos o que comer, para que tenhamos saúde, para que eu possa dar o sustento dos meus filhos, para que eu possa ser eficiente no meu trabalho, para que eu possa conseguir as coisas que eu quero, meu relógio legal, meu carro legal, minha roupa legal, para que eu possa ter uma vida boa, Senhor. É normal pedir isso, natural. Mas o texto aqui, quando ele diz assim, ó, dá-nos o pão nosso de cada dia, está dizendo o seguinte, a palavrinha nosso aqui, ela é super importante nessa frase. Que quando eu peço o pão nosso de cada dia, eu estou indo além de só comida. Estou indo além disso. A gente pode traduzir aqui para assim, ó, Senhor, dá-nos hoje as bênçãos nossas de cada dia. Dá-nos os nossos dons de cada dia. Dá-nos os nossos talentos de cada dia. Dá-nos a nossa capacidade de cada dia. A nossa competência. É isso que ele está dizendo ali. O que vai produzir o pão para nós.
Dá-nos isso, Senhor. E aí quando eu falo nosso, irmão, é que assim, tudo que Deus dá para mim e para você não é meu e nem seu, é nosso. Se Deus te deu um dom de cantar, por exemplo, não é para cantar no banheiro sozinho e ouvir sozinho. É que para que esse dom possa fazer a diferença na vida das pessoas. Se o seu dom é falar em público, não dá para ficar lá dentro de um quarto falando sozinho. É para falar, para que outras pessoas entendam a palavra, a mensagem, e isso seja compartilhado com outros. Se Deus te dá condições de ganhar dinheiro o suficiente para a sua vida, reparta isso com alguém. Contribua com as pessoas que estão precisando, com os mais necessitados. Se Deus te dá o suficiente para comer e sobra, compartilha com alguém. Porque na oração do Pai Nosso nós pedimos o pão nosso de cada dia. Não é o meu pão, não é o seu pão, é o nosso. Porque aqui, lembra que eu falei que aqui é a essência do cristianismo? Vou repetir isso várias vezes. Lembra que eu falei que a essência do cristianismo? No cristianismo não tem o eu, não tem o egoísmo, não tem só a minha parte, o que é para mim. No cristianismo tem o que é nosso, o que é em conjunto, o que eu recebo, eu divido. O que eu recebo, eu compartilho. Tudo o que Deus servir para cuidar de mim mesmo, tem que servir para cuidar do meu irmão. Tudo que Deus dá para o meu bem, tem que servir para o bem do meu próximo. Lembra que eu falei que era amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo? Olha aqui o próximo como a ti mesmo. Olha o amar ao próximo aqui. Nós temos que olhar o texto e entender que Deus não quer que nós olhemos só para nós. E quando Ele dá a oração do Pai Nosso, Ele quer ampliar a nossa vivência cristã. Quer que a gente entenda que isso pode ser muito diferente. Aliás, que isso é muito diferente do que nós estamos acostumados a viver. Quer ver mais um pouco? Olha o próximo verso. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. O que vem primeiro, irmãos? Perdão ou arrependimento? Perdão ou arrependimento? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas hoje e 90% me disse assim, arrependimento. Quando Deus foi criar o homem, Ele sabia que nós já íamos pecar ou não? Sim ou não? Sabia. Não sabia? Em Apocalipse está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu desde quando? A fundação do mundo. Se Ele morreu antes da fundação do mundo pelos pecados do homem, onde que estava o arrependimento? E a morte de Cristo na cruz é nada mais nada menos do que perdão. É ao contrário. O perdão vem antes do arrependimento. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muitos de nós olhamos para a vida e falamos assim, eu só vou perdoar o irmão Wilson quando ele se arrepender do que ele fez por mim. Se ele não se arrepender, não vou perdoar. Imagina se Jesus tivesse olhado assim para nós. Não tinha nenhum de nós aqui. Não tinha sacrifício na cruz. Não tinha nada disso. Porque se a gente for se arrepender de cada pecado que nós cometemos para merecermos a graça do perdão de Cristo em nossa vida, nós teríamos que estar ajoelhados todo o tempo, 24 horas do dia, pedindo perdão. Porque a Bíblia diz, não há um só que não peque. A Bíblia diz, eu estou em pecado a todo momento. Em pecado minha mãe me concebeu. No ventre da minha mãe já estava em pecado. Ué? Como que eu vou me arrepender disso todo o tempo? Deus é muito misericordioso, porque se fosse levar à risca que aqueles que se arrependem dos seus pecados serão salvos, estaríamos todos perdidos, porque não tinha condição de ficar perdido. Isso não quer dizer que eu não precise me arrepender e pedir perdão. Não. Mas que não é uma condição para o perdão. A condição do arrependimento é entender. Por que eu tenho que me arrepender? Porque eu entendo o mal que o pecado faz na minha vida e troco esse processo pecaminoso por um processo de santificação.
E quando eu me arrependo, eu tiro aquele mal de mim, ou tento, ou através da ajuda de Cristo, tiro o mal de mim e instalo em mim o processo de santificação. E é por isso que é importante se arrepender, pelo reconhecimento do mal que o pecado causa na minha e na sua vida. Mas Deus nos perdoou antes que fizéssemos isso. Aí, a Bíblia vem bem clara dizendo aqui na oração: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, os nossos devedores. E aí eu peço perdão dizendo para Deus, já dizendo, ó, porque a Bíblia não está assim, ó, quando eu me arrepender, quando eu perdoo aos outros, Senhor, o Senhor me perdoa. Não. O texto está, quando eu oro, eu digo para Deus, eu digo exatamente assim para Deus: Senhor, me perdoa porque eu estou perdoando os que me fazem mal. E aí é o ponto, no momento em que eu digo para Deus que para Ele me perdoar, como eu estou perdoando os outros e eu não faço, eu estou fazendo o quê? Mentindo. Cometendo um novo pecado. E diante de Deus, porque eu me ajoelhei para orar a Ele. E aí digo para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que estão pecando contra mim. E eu não estou perdoando. É sério isso aqui que nós estamos falando. Deus está aqui, ó, nessa oração, condicionando o meu perdão ao processo que eu gero de perdão ao meu próximo. E não importando se ele se arrependeu ou não do que fez comigo. Senhor, me perdoa porque eu estou perdoando os outros também. Eu preciso perdoar. Preciso gerar o perdão. Não importa se o outro merece ou não. Não importa se o outro pediu ou não. Perdoa. Perdoa. É assim que a Bíblia está dizendo. É assim que Jesus Cristo está pedindo para nós. Aí na sequência vem dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o momento em que eu e você começamos a entrar na oração de verdade aqui. Porque quando eu digo perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, os nossos devedores, ainda é a relação eu com o próximo. Aí quando eu venho aqui e digo assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sou eu entrando na oração agora. E me colocando diante de Deus e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. O teu reino, como dissemos lá no início da oração, é um reino de paz, de alegria, de felicidade, de adoração, de amor, de equilíbrio, de luz. O meu reino aqui onde eu vivo hoje é um reino de dor, de trevas, de ódio, de mal-estar, de briga, de doença, de guerra. E o mal está comigo a todo instante, Senhor, me livra do mal. Como eu pedi lá atrás, estabelece o seu reino na minha vida. Agora me faz viver um reino como se eu estivesse no céu, Senhor, me livra do mal. Através da sua graça e da sua misericórdia, Senhor, me tira de tudo isso e me coloca numa outra situação. Me livra das tentações. Por que me livra das tentações? Porque se eu não me livro das tentações, eu caio no mal mesmo. E aí eu peço a misericórdia de Deus para me ajudar. E por outro lado, eu preciso também querer não estar lá. É por isso que lá no início eu digo assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque aqui no final da oração eu estou dizendo para Ele: agora me livra do mal, Senhor. Sabe aquele mal que eu pedi para o Senhor cuidar da minha vida? Através da sua vontade, Senhor, faça com que eu também tenha vontade de não estar no mal. Me ajude a sair do mal. Me ajude a me livrar desse mal todo. E me proteja, Senhor, das tentações que me levam a esse mal. Estabeleça o seu reino na minha vida. Transforme as coisas que acontecem ao meu redor. Transforme, Senhor. Porque, no final, teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Percebe aqui como a oração do Pai Nosso, ela não é uma vã repetição? Ela é muito mais do que isso. Vai muito além do que isso. A oração do Pai Nosso é a minha e a sua essência de vida. É a essência do cristianismo. O mundo não gosta de quem é radical e critica e julga o radical. Mas radical vem lá de raiz. E quem que é a nossa raiz? Quem deveria ser a nossa raiz? Quem? Jesus. Então, o processo aqui é radical mesmo. Que não tem negociação com o mundo. Essa semana eu coloquei um post na internet que dizia assim, ó. Eu gosto de ousar um pouco na internet e dar uma provocada às vezes, para o povo pensar. Alguns daqui viram, curtiram até, deram uma olhada, alguns até comentaram. E aí o assunto era o aborto. Né? Porque lá na Colômbia, liberaram o aborto, como descriminalizou e tal. Aí eu pus um texto bem assim, ó. Se Maria tivesse decidido abortar Jesus quando o estava gerando, nem eu nem você seríamos cristãos hoje. Porque Cristo deixaria de existir. Então, que fique bem claro, que Deus considera sim a vida pré-natal e é extremamente contra o aborto. Eu coloquei isso lá. Porque é exatamente isso. Não tem meio termo. Aí alguém escreveu assim, não, você tem que entender que Deus, que o processo com Maria era divino. Maria nunca ia fazer isso e tal. Eu falei, não, qual o problema? Se a essência do aborto é dizer que a mulher é dona do próprio corpo e que ela não quer, se ela decidir que ela não vai gerar uma outra vida dentro dela, ela tem o direito de tirar, não importando as circunstâncias, e aqui eu não estou dizendo das circunstâncias, tá bom? A Igreja Adventista, ela protege algumas circunstâncias nesse âmbito, quando a mulher corre risco de vida, quando há um estupro e quando há um processo de gravidez ali numa idade que não deveria existir. Então, resumidamente é isso. Mas em processos gerais, as leis que estão sendo feitas no mundo é assim, ó, a mulher decidiu que não quer tira. Virou um dos maiores contraceptivos, né? O aborto. E esse, eu vou repetir aqui várias vezes, Deus não tolera. Deus abomina. E aí por que eu pus esse texto lá? Porque um monte de cristãos estava defendendo que o aborto deveria ser descriminalizado e que a mulher realmente deveria decidir sobre a vida dela. Maria pediu para ter Jesus? Maria escolheu na sua juventude, virgem ainda, no início de relacionamento com seu marido, escolher receber Jesus? Maria ficou mal falada na época que ela ficou grávida de Jesus, sim ou não? Um monte. José pensou e repensou em deixá-la, sim ou não? Porque senão o anjo Gabriel não tinha vindo. Maria deixou. Entrou numa situação na sociedade, porque é isso que me contra-argumentaram lá. A sociedade precisa ser vista de outra forma, Rodrigo, porque a igreja, a religião é uma coisa, a sociedade é outra. Então vamos falar de Maria na sociedade. Maria, nos padrões normais da sociedade, se Deus não estivesse protegendo, teria sido apedrejada por estar grávida antes do casamento. E ainda nem saber quem é o pai, né? Porque como que ela ia explicar quem era o pai? Apresenta teu pai. Está lá. Não. Apresenta o pai da criança. Não, está no céu. Apresenta. Não tem como. Em vias normais da sociedade, Maria, dentro das leis de aborto aí que estão criando, teria o direito ou não de abortar Jesus? Porque o corpo era dela, ela não pediu para ter Jesus. Faz sentido o meu pensamento ou não faz? Aí eu fico indignado quando eu vejo os cristãos defendendo isso. Porque o Deus da vida não pode ser a favor dessa atrocidade. E por que eu estou trazendo isso nesse assunto que nós estamos falando aqui? Porque a condição bíblica de nós não pecarmos, de nós não errarmos, de ter Deus como o grande Criador, o maior de todos, e de amar ao próximo como a mim mesmo, são conceitos, normas, são doutrinas, chama o que você quiser, que não abrem espaço para negociação. E é radical mesmo. Não tem como negociar entre o que Deus nos pede e o que o mundo nos pede. Não tem negócio, não tem negociação.
Pode ser que alguém entre até nesse vídeo do YouTube e escreva algumas coisas lá que não gostam do que eu estou falando aqui, mas eu vou repetir. Não há negociação entre o que Deus decidiu e o que o mundo quer e escolhe. Não há. O que Deus decidiu para a minha e para a sua vida tem que ser tem que ter a maior relevância e ponto final. Que seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem meio termo. Não há negociação. E é bem isso que a oração do Pai Nosso traz para nós. Que um Deus maioral, gigantesco, santo, quer estabelecer um reino de paz e amor na minha e na sua vida, mediante a nossa permissão, para que a sua vontade faça a diferença em nós, e que em conjunto possamos amar e adorar esse Deus para todo o sempre. Agora eu e você, o que estamos escolhendo para a minha e para a sua vida? Louvar e adorar esse Deus maioral, perdoar e conviver bem com os amigos, com a família, com o colega de trabalho, com o próximo que eu nem conheço, com o desconhecido, e querer a todo instante me livrar do mal e pedir para Deus: Deus, toma a frente, segura minha vida, caminha no meu lugar. O quanto eu e você estamos dispostos para que isso aconteça no dia de hoje. A oração do Pai Nosso não é uma vã repetição, mas sim uma das maiores lições do amor de Deus por cada um de nós. Uma das maiores lições de como nós devemos e podemos nos relacionar com esse Deus. Uma das maiores lições de como nos relacionar com o nosso próximo. E uma das maiores lições de como nos relacionar conosco, com nós mesmos. Que apesar de Deus colocar nessa magnitude, grandiosidade toda nesse texto, Ele ainda faz com que eu e você façamos o pedido para que Ele atue com a sua vontade na minha e na sua vida. Olha que Deus de amor. Ele nos ensina a orar pedindo para fazer algo por nós. Pedindo para que Ele nos ajude a nos livrar do mal, para que Ele nos ajude a estar longe da tentação, para que a sua vontade prevaleça na minha vida, para que eu perdoe o meu colega, o meu irmão, o meu parceiro. É isso que a oração do Pai Nosso está trazendo para nós. Aí o texto bíblico no verso 14 diz assim, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aqui a gente fecha o texto da oração. E o meu desejo nessa noite, nesse final de quarta-feira aqui de culto, é que ao orarmos a oração do Pai Nosso, nós tragamos para a nossa vida o radical que ela traz, a raiz de todas as coisas. Um Deus grandioso, que nos ama de tal forma que nos fez seus filhos e se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Que ela não seja uma mera e vã repetição na minha e na sua vida, mas que ela se torne uma repetição do amor de Deus por cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé aqui na igreja. Quem está aqui, quem está em casa, feche seus olhos aí, curva sua fronte e vamos conversar com o Senhor. Santo e maravilhoso Deus, que bênção estarmos na tua casa de oração nessa noite. Nos leve para casa agora, Senhor, com o intuito de que o nosso coração seja aberto para essa vontade de falar do teu amor para quem não conhece, com essa vontade de ter boas relações na nossa vida, que o perdão faça parte da nossa vida, tanto no que o Senhor pode nos perdoar, quanto no que nós podemos perdoar os nossos amigos, nossos entes queridos, o nosso próximo. Nos livra, Senhor, de todo mal, nos livra das tentações,
e faça com que a sua vontade prevaleça as nossas decisões, Senhor. Que possamos ser instruídos pelo Teu Santo Espírito. Que possamos, ao nos ajoelharmos para orar, adorar o Teu Santo Filho que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Guarda-nos sob a Tua proteção, leva-nos para casa, rodeados dos Seus anjos, Senhor. E que possamos ter uma boa noite sob a Tua companhia. Tudo isso nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém.